Quando se aproximaram de Jerusalém, diga, se aproximaram de Jerusalém, e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos. Quantos discípulos? Dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e com ela um jumentinho. Eles encontraram o que, gente? Uma jumenta e um jumentinho. Jesus disse: Jesus said, desprendei-a e trazei-me. untie and bring it to me. Verso 3 e último. Verse 3 and the last. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles. O que Jesus disse? Que Ele The Lord said precisa deles that He needs, e logo os enviará. Tome seu assento, por you may be gentileza. seated. O ministério de Jesus The ministry of Jesus sempre foi pontuado por detalhes aparentemente simples. was always marked by seemingly simple details. Guarde esta palavra. Take hold of this word. Obrigado, meu querido. O ministério de Jesus, The missionary of Jesus ele sempre foi pontuado, carregado de significados simples, porém significados proféticos. Jesus não entra montado aqui em Jerusalém num cavalo, tipo aqueles cavalos de raça. Jesus did not come into Jerusalem entering a riding horse. Ele não entra montado num cavalo de guerra, He doesn't come in a war horse, mas Jesus pede uma jumenta, but Jesus asked uma jumenta que estava presa, a donkey who was tied, que estava presa com o seu jumentinho, seu who was filho. tied with her E child. Jesus faz o que? Ele envia 2 discípulos Jesus sent out 2 disciples com uma missão bem específica. with a specific mission. A missão dos 2 discípulos que Jesus envia The mission that 2 disciples Jesus sent out era para libertar e trazer was to deliver and bring aquilo que ele escolheu para manifestar a sua glória. what Jesus had already chosen to E eu não sei manifest se His você já glory. está pegando, And I don't know if you're already picking mas it a up, mensagem de hoje é: but the message Deus vai tonight is libertar alguém Jesus will deliver para someone manifestar a to sua manifest glória. His Você glory. pode adorar a Jesus? Can you worship Him? Pode parecer que não, It can appear like no, mas havia muita coisa importante but there was such importance e muito significante and naquele much jumentinho significance in that crowd, e na sua mamãe. and that donkey and his child Era and her o child. jumento e a mamãe dele. It was a donkey and her child. Jesus não apenas sabia Jesus did not know aonde estavam os animais, where the animals were, mas ele faz o melhor, but He does better. mostrando a sua grandeza, He shows His greatness, mostrando a sua sabedoria showing His e wisdom. mostrando a sua deidade. Ele dá uma ordem porque ele sabia onde estavam He gave an order because He knew where they were, aqueles a quem ele necessitava de usar. those who He necessarily needed. Jesus não apenas sabia onde eles estavam, Jesus didn't just know where they were, mas ele ordenou que fossem desamarrá-los. but He ordained that they be untied. Por quê? Why? Porque eles estavam Because they were reservados tied para um propósito específico do Senhor. for a specific Eles purpose. estavam reservados They were reserved para o propósito específico do Rei dos for a Reis. specific purpose of God's Aqueles kingdom. animais estavam They reservados were reserved para a manifestação da glória de to Deus. manifest God's glory. Aqueles 2 animais estavam Those 2 reservados animals were reserved, e o propósito and era the purpose was para carregarem em si to carry on top aquele que é o Rei dos Reis the King of Kings e o Senhor dos Senhores. and Você the pode Lord of adorar a Lords. Can you Jesus. praise Jesus? Às vezes parece At times it seems like que temos momentos na nossa vida it's times that we have moments in our life
que as coisas parecem estar amarradas. that things seem like they're tied. Parece que existem momentos na nossa vida It seems like there's moments in our life que as coisas não conseguem romper. that things just can't be overcome. Parece que existem momentos na nossa vida It seems like there's moments in our life que você se sente estagnado, não where you feel consegue ignored. You ir para can't frente do it. You can't e go nem para forward trás. and not back. Existem momentos na nossa vida There's times in our life que a nossa vida parece estar amarrada, where our life seems like it's como tied, esses dois animais estavam like amarrados. these two animals were tied. Mas essas coisas amarradas da nossa vida, But these tied things in our life, eu venho aqui para dizer para você, I came here to tell you, com base na palavra de with Deus, basis in the Word of que God, muitas vezes that many times situações amarradas na nossa vida situations tied in our é lives, por causa de um propósito de it's Deus. because of a purpose from O God. próprio Deus, ele permitiu que alguma coisa fosse amarrada. Proper God E o ordained that something will propósito be de tied. And Deus God's é purpose, quando algo se amarra na sua and vida, when something é ties in para your que o life, Rei dos Reis it's that the apareça, King of Kings will come, venha manifestar a sua will glória manifest His glory na minha vida e na in sua my vida, life and in your quando life, nada vai dar certo, when nothing goes para right, Ele próprio, for Him o himself, próprio Deus, the proper desatar, desamarrar. and untie. Nessa noite eu venho declarar sobre a sua Tonight vida I came to declare over que your Ele life vai mandar hoje, that He will não é amanhã, bring today, Ele vai ordenar not hoje tomorrow, but que o que ordain está today, amarrado na sua that what is vida, tied in your o que life, está atado na sua what vida, is tied in your na life, sua casa, in your home, no seu lar, in your na side, sua família, at your house, nas suas with your finanças, family, with your nas suas finances, emoções, with your emotions, vão se desatar they will hoje. be untied today. Tudo. Eu Everything. declaro que tudo. I declare Eu não everything. declaro pela minha palavra. I don't declare by Eu my declaro word, pela palavra but by dele God's word, que tudo, that que tudo everything, que está amarrado, that all that is que tudo tied, que está atado that all that is vai tied desatar, will vai untie, desatar will be por untied causa do propósito because de of Deus. God's Você crê purpose. nisso? Levanta a sua mão You believe e this, vai lift up adorando your porque hand está chegando and already vitória na glorify sua God vida because the hoje. victory is already coming to your life. Estou sentindo a presença dele I aqui, am gente. feeling God's presence. Estou pregando aqui como se fosse domingo I'm hoje. preaching here like it were Sunday. Estou pregando aqui como se fosse um congresso aqui hoje. Preaching here like it was Porque a eu tenho conference. certeza Because que I have até o final certainty desse culto, that at the end um of this milagre vai service, acontecer na sua the vida. miracle will happen. Seja profeta de Deus agora. Be a prophet. Seja homem de Deus agora. Be a man of Seja God. mulher de Deus Be a agora. woman of God. Diga para o seu vizinho. And say to your neighbor, Algo vai desatar na sua something vida will untie in até your o life final desse culto. by the end of the service. Hallelujah. Aquele jumentinho, That donkey, ele nunca havia sido montado por ninguém. Ele estava ali amarrado. he was tied. Ele estava ali preso. He was bound. Ele estava ali esquecido. He was forgotten E aparentemente ele estava sem utilidade nenhuma. and without apparent use. Ele era visível. He was invisible. Não, ele era visível. People could see him. People could see him. He was visible. As pessoas podiam vê-lo. People could see him. Mas ele estava sem utilidade nenhuma. But he was without use at all. Estava ali quietinho no lugar He dele. was there in his place. Parece que ele estava aguardando alguma coisa. It looked like he was keeping something. Parece que aquele jumentinho sabia It looked like that donkey que algo knew estava para that acontecer. something was about to Eu happen. não sei se você está entendendo, mas I Deus don't está know if falando com you're alguém aqui nessa understanding, but noite. God is saying something tonight. Estava quietinho no lugar He dele. was all calm in his As place. pessoas passavam por ele, People passed by até olhavam para and ele even looked to him e diziam: and o que você said, está fazendo aí? "What are you doing here? Está amarrado, You're tied. está atado. You're tied. O seu dono não te vê. Your owner doesn't see you, Ninguém está te vendo. No one is E seeing você you. continua quietinho. and you're still calm. Por que você está quieto aí? Why are you calm? Por que você permanece aí? Why do you still Por stay que there? você não corta essa Why corda don't you e cut vai that embora? tie and go home? Por que você não cria asas e Why voa? don't you create something Por que and go? você não sai daí? Why don't you leave? Até perguntaram para ele: They even asked the quanto donkey, tempo você está aí? How much time have you been Sentadinho, here? Sitting. quietinho, calm, sem fazer nada. without doing nothing. Parece que não tem utilidade para It's like ninguém. you don't have necessary for Sabe o que anyone. aquele jumentinho respondeu? You know what the Eu donkey estou said? aguardando o propósito de I am Deus. holding the Eu estou purpose of aguardando God. que na hora certa I am keeping at the Ele right vai vir time. me libertar. He will come to deliver Na hora me. certa At the right Ele vai time. me encontrar. He will encounter Ele me. estava dizendo, sabe o quê? He was saying, you know Ele what? até sabe aonde eu estou. I know where I Mas eu am. estou aqui aguardando But I am ele. here keeping Ele his ainda não purpose. veio. He still A has not proposta come. ainda não The veio. purpose has not yet
enquanto come. não vier, But until eu vou it ficar comes, no meu I lugar, will be in my aguardando place, a vontade de Deus. keeping God's will. Está entendendo? Diga Are glória ao you nome do Senhor. understanding? Give glory to God. O propósito de Deus God's purpose na vida daquele animal irracional. in that life of that animal, É estranho, né, pregar uma mensagem It's falando weird de um jumentinho, né? to preach about an animal, a donkey. Mas nós temos uma lição muito grande But we aqui. have a big lesson here. Quando a gente olha para o propósito de Deus, When we look to God's você purpose, pensa que Deus não se importa com você, né? you think that God doesn't import with Se you. ele se importava com aquele animal If he didn't que look era to that irracional, animal imagina that was comigo e com irrational, você. imagine Você with pode you and levantar I. a sua voz e adorar a Can you Deus? lift up God's Tem voice and coisa glorify grande Him? vindo em sua There is direção. big things coming Fica in your tranquilo, direction. meu irmão. Stay calm, Não brother. apavore. Don't pivot. Não se desespere. Don't be Não despaired. mude. Don't Não move. saia do seu lugar. Don't leave. Deus, na sua hora, vai God in cumprir His a sua timing vontade will complete na His minha e will na sua in vida. mine and in your life. O propósito de Deus na vida daquele animal. The purpose of God with that animal, Animal irracional, não an raciocinava. irrational animal. Mas o propósito de Deus na vida dele But God's purpose in his life, era nada mais, nada menos. nothing more and nothing less. Tem pessoas que ficam preocupadas. There's people that are worried Quando eu vou ser visto? when I go to work, Quando eu vou ser visto? when I see. Mas aquele animal, Deus tinha um propósito na vida But dele. that animal, God had a purpose in his life. E o propósito na vida daquele animal And era a purpose in that animal's life carregar nas suas would costas carry on his back o Rei dos the Reis King of Kings e o Senhor dos and the Senhores. Lord of Lords. E ele não apenas ia carregar aquele que é o maior, He wouldn't just carry the o Rei big, dos the Reis. King of Kings. Ele não ia apenas carregar o dom da He vida. wouldn't just carry up. Ele não apenas ia carregar He Jesus, wouldn't just carry up Jesus. mas ele também ia fazer uma entrada triunfal He would agora. also do a grand Aquele que estava entrance. escondido lá That who atrás, was hidden, que ninguém via that ele, no one saw, estava amarrado, was tied. e agora ele vai estar em destaque. And now he will Ele be- vai carregar nos seus ombros He will carry upon aquele his que é o shoulders. Senhor da vida. E vai entrar no maior evento da sua will história. come and will Ei, enter in você the não está biggest event of entendendo. his life. You're not Fica understanding. tranquilo que Deus vai Be te colocar calm, numa posição because God will put que you in a você vai entrar no position maior evento where da you will história enter in da the sua biggest vida. event of your Porque life. Deus faz assim. Because Ele God does trabalha like no this. oculto He works quando in the ninguém quiet, vê, when mas no Ele one honra sees, aquele que but he permanece da honors presença those who dele. continue to remain steadfast. A primeira coisa The first thing que eu vejo nessa passagem é that I see in this passage is, que primeiro, olha para first, mim. look to me. Jesus sabe onde está aquilo ou aquele que ele quer usar. Jesus knows exactly who or what is and where he's going to use it. Guarda essa palavra. Keep this word. Ele sabe usar aquele que ele quer usar. He knows how to use who he wants to use. Ele sabe aonde está. He knows where you are. Por isso não precisa se preocupar. That's why you shouldn't worry. Tem pessoas que se preocupam There's tanto. people who worry so much. Pessoas que se preocupam tanto com a obra de Deus They worry so much with the work of God, e acabam não fazendo nada. and they end up not even doing anything. Sabe por quê? You know why? Estão preocupados Because demais. they're too worried. Quando é que vai me usar? When will Quando God vai use me me? chamar? When will he call me? Quando vai me dar When oportunidade? will he give me the opportunity? Na hora certa, The right time. Deus vai usar você. God will use you. Na hora certa, At the right Ele time, vai fazer você ser honrado. He will give you the Olha para o honor. seu vizinho e diga Look para to your ele, neighbor and na say, hora certa. At the right time. O texto no verso 1 diz: The passage says, quando se aproximaram de Jerusalém when they drew near to Jerusalem e chegaram a Betfagé, and came to Bethphage junto ao Monte das at Oliveiras. the Mount of Olives. A palavra Betfagé no hebraico, The word Bethphage ela é Beit Pagé, in Hebrew is Beit Pagah, que significa casa that dos means figos house verdes. of unripe figs. Betfagé ou Beit Pagé Bethphage era uma pequena aldeia próxima a Jerusalém, was a small village near Jerusalem, situada na encosta oriental do Monte das Oliveiras. on the eastern slope of the Mount of Olives, O mesmo monte the same mount
que o mesmo that Jesus the same Jesus que entrou entered montado num jumentinho on the donkey vai voltar will come back quando ele vier novamente. when he comes E a truly. Bíblia diz And the que Bible ele vai says pisar no Monte das he will Oliveiras, step foot o on the mesmo Mount of monte, Olives, the same de mountain, frente para Betfagé. from E front quando to ele Bethphage. colocar os seus pés And no when he monte, puts his feet on the guess mountain, what? adivinha O o quê? monte vai abrir, vai The mountain fender will de alto a open up. baixo. A porta que está fechada the hoje, door that is closed a today, mesma porta de entrada de Jesus The a Jerusalém, same quando ele entrou montado no jumentinho, when he entered on the donkey, hoje ela está fechada, Today it is mas ela closed. vai ser aberta But it will be para que o Rei reopened, dos Reis so that the King of retorne Kings novamente will return once em more glória para in exaltar glory o seu to nome aqui na exalt terra. your name Essa here cidade on earth. ficava muito perto de Betânia. This city was very close to Bethany. Betânia era a cidade onde morava Maria, Marta e Lázaro. Bethany was where Martha, Mary, and Lazarus lived. O cenário um dos maiores milagres de Jesus, It was the place that took que place. foi a ressurreição de Lázaro. Was where the resurrection of Lazarus E agora happened. Betfagé estava na rota final And now Bethphage was on the final route de Jesus para Jerusalém. on Jesus to Jerusalem. Jesus estava prestes agora a se revelar. He was ready to reveal himself. Até então, preste atenção nisso aqui, Pay attention to this, porque isso é bíblico e é teológico para because você. this is theological and biblical. Até então, Until antes da entrada de Jesus, before his entrance, entrada triunfal, é bom a gente ressaltar isso. Antes dele entrar em before he Jerusalém, walked into Jerusalem, eles ainda não sabiam quem ele era, they Jesus. did not know who he was. Mas agora Jesus entra em Jerusalém, But now Jesus enters Jerusalem, e quando ele está para entrar, ele se mostra, ele se revela aos discípulos quem ele era: and when he enters, he shows the disciples who he is, Messias e Senhor. the Messiah and the Lord. Agora imagine Now imagine a alegria the deles, joy of the disciples, porque no coração de muitos discípulos because in the hearts of many disciples estava essa incógnita, essa pergunta. was this question. Eles perguntavam: será que é The ele? question, is it him? Será que é ele? Is it really Ele him? faz milagres? He does miracles. Olha como ele fala. Look how he Olha que talks. sabedoria. Look at his wisdom. Olha os ensinamentos. Look at his lessons. Mas eles não tinham nenhum conhecimento ainda. But they did not have yet any Mas antes de entrar em revelation. Jerusalém, But before e walking quando ele into pede para Jerusalem, buscar o jumentinho, and when he asked to bring talvez the alguém donkey, fica no coração pensando: someone in their heart was não é asking, ele maybe mesmo. it's not him. Na verdade não é ele não. You know what? It's not him. Pensávamos que até era. They thought. Mas entrar em Jerusalém montado no jumentinho But to enter into não é para Jerusalem on a ninguém, é para donkey, qualquer pessoa. it's not just for Aí anyone. Jesus diz: eu sou But then o Jesus Messias, said, I o am Senhor the que Messiah virá. and the A Lord that alegria will do come. coração daquele And the povo, joy of their dos heart, discípulos aumenta, it e eles se increased. regozijam na presença do Senhor, porque Jesus se revela a eles Because quem Jesus ele revealed era to de him verdade. who Aleluia! he truly was. Jesus precisava exatamente Jesus needed de um veículo para entrar em who Jerusalém. he is. Mas guarde isso. But keep this. Às vezes você não dá valor às bênçãos de At times you Deus. don't give value to God's Tem blessings. pessoas que não valorizam o que Deus There's faz, people who don't value what porque Jesus Deus does, trabalha na because simplicidade. God works in the Eles simple esperavam things. que ele viesse montado num cavalo They thought that grande, he would mount num up on a cavalo big horse, colossal, on a war mas ele horse. disse: a minha montaria But he pode said, ser até "My pequena, mount may be mas small, eu sou o Senhor but de I am the tudo Lord e of eu lords. sou o Senhor de todos." I am the Lord Sabe o of que everything Jesus nos and all. ensina? You know what Tire Jesus o taught us? foco da montaria Take your e focus olhe on the para materials ele, and look porque to ele him, é o Senhor de because todas he as is the coisas. Lord of Você all pode things. adorar a Jesus. Can you praise him? Jesus estava indo passar por ali, Jesus was going to go through there. por aquela aldeia chamada Betfagé, já That falei, village called Bethphage, justamente para pegar esse jumento. to get that donkey. Mesmo quando a ideia de Jesus era essa. Jesus' idea was this: Mesmo quando algo parece esquecido, when something seems forgotten, mesmo quando algo parece sem destaque, when something seems without
mesmo quando algo parece insignificante, or without significance, Jesus sabe onde está, Jesus knows where it Ele is, sabe quem é, who it is, e Ele sabe quando deve ser chamado and when He para o will call centro da to the história. center of the Eu não sei story. se você está I entendendo, don't know if you're mas Jesus understanding, me mandou dizer aqui nessa God is noite telling me que Ele vai tonight to pegar say, alguém aqui hoje gonna get que someone está tonight abandonado, that was abandoned, esquecido forgotten, e amarrado, and tied, e vai trazer para o centro he's da gonna bring história, it to the porque center of the Ele é o story, Deus de todas as because He is the coisas. God Isso of me all ensina que This teaches me that se você pensa if you think estar escondido, you are hidden, Jesus sabe aonde você Jesus está. knows where you are. Eu sempre digo comigo, eu carrego essa frase comigo. I always ask myself and carry this with me. Você pode até correr de You Deus, can even try to run from God, mas de Deus você não se but esconde. God, you cannot Ele hide from sabe God. aonde você He está. knows where you Ele are. sabe o seu endereço. He knows your address. Ele sabe o seu zip code. He knows your zip code. Ele sabe o seu social He security. knows your social Ele sabe o security. seu CPF. He knows your Ele SP. sabe quem você é He e knows Ele who vai you te are, encontrar. and Você He's pode going adorar to a Jesus encounter you. por Can you isso. praise God? Segunda coisa que eu aprendo com este texto, Second thing that I learned in this passage, eu aprendo que quando obedecemos a palavra de Deus, I learned that when we obey God's word, quando obedecemos a palavra de Jesus, when I obey Jesus' word, a obediência, obedience ela abre caminhos para propósitos. unlocks Interessante que direct- Jesus dá uma ordem precisa, pastor. It's interesting that Jesus gives this order. É a mesma coisa que Jesus estivesse dizendo: It's like He was saying, vão ao teu lugar correto, go to the right place, faça o que eu vos digo, do exactly what I say, porque eu tenho o endereço, because I have the eu address. sei aonde está. I know exactly where it E is. se vocês me And obedecerem, if you obey me, vocês encontrarão you will exatamente encounter o que eu exactly falei. what I said. Sabe o que nós aprendemos aqui com a You know what we obediência? learn with this, with obedience? Aprendemos que a obediência, learn that ela obedience, não é It's negociável. not negotiable. Negociável. Negotiable. Lembre-se disso. Remember this. O jumentinho só será usado The donkey was only used se alguém tiver coragem if someone had the courage de ir desatá-lo, desamarrá-lo. to go untie the donkey. Jesus tem hora que Jesus, there's times where ele dá umas ordens meio estranhas, He'll né? give strange orders. Talvez você deve estar pensando até agora, You may be thinking right now, pastor falando de jumento, Pastor's talking about a donkey. mas eu estou falando o que Jesus falou. But I'm saying what Jesus said. Eu estou ensinando, mostrando para você o que I am a teaching Bíblia and diz. showing you what the Bible says. E Jesus, ele And Jesus, é meio funny, né? Tem horas, he's né? engraçado às horas. Ele dá umas ordens meio He gives estranhas. strange orders. E se você não for na dele, And if you don't go with você vai what he ficar says, vendo navios. you will be seeing different views. Você não vai ver as coisas acontecer. You won't see things Porque você happening. quer ver as coisas com a sua Because you ótica. wanna see from your Você quer ver as perspective. coisas com a sua visão. You wanna see with Mas your Jesus tem uma vision. visão muito But God melhor do has que a a minha way e a better sua. vision than mine or yours. Exemplo, Example, lá em João capítulo 2, 7, in John chapter 2 verse 7, Jesus disse para eles: Jesus- enchei as talhas. fill up the jars. Enchei as talhas. Fill up the jars. Que ordem estranha. What a weird Jesus order. mandou encher potes de pedra Jesus com água, said to fill the jars with water quando o problema era a falta de vinho. when the problem was the lack of Ele wine. manda encher uma vasilha de pedra He cheia says de to fill água, up the jars with quando na water verdade estava faltando era when vinho. really we were lacking wine. Outra ordem estranha de Another Jesus. strange order. Ele disse para o cego: He said to the blind, vai ao tanque de Siloé e se lave. go wash in the pool of Siloam. Jesus cospe no chão, Jesus spits on the ground, faz lodo, barro, makes mud, passa no olho de um cego de puts on nascença a blind mind's eye e from manda ele birth, se lavar no tanque. and goes tell him to wash it in the pool. Para mim a ordem era estranha. That's a strange order to O me. cego precisava de cura The blind needed e não de healing. barro nos seus And olhos. not mud on his Mas eyes. essa ordem estranha de But Jesus, this strange ela order fez from um Jesus cego de nascença made the blind voltar from a birth viver, a enxergar. have his Escuta vision que Deus back. está falando para você aqui nas Hear entrelinhas what desta Jesus palavra. is saying through
hear this Se você word, ouvir as ordens estranhas you de hear Jesus, the strange o milagre orders vai from Jesus, começar a the acontecer miracle dentro da will sua happen casa. in your house. Vai começar a acontecer dentro da sua The família. miracle will happen Enquanto in eu your estou falando, family. eu estou sentindo And while Ele I'm aqui saying dizer this, para I mim: am feeling vai God's acontecer presence milagre telling me aqui nessa noite. miracles will Porque tem happen. alguém que já está ouvindo uma ordem estranha. Because there is already E ele não someone está hearing a querendo strange demorar order. muito. And it's Ele not está gonna dizendo: take antes long. do culto acabar, Before the eu service vou will obedecer finish, a ordem de I will obey Jesus. the God's order. Agora era 5.000 homens Now it was 5,000 men com fome. with hunger. Você já imaginou isso, Can you Antônio? imagine this? Did you imagine it, Evangelista Fernando. Antonio? 5.000 homens famintos. 5,000 men. E Jesus dá uma ordem. And Jesus gives an order. Ele dá uma ordem aos discípulos. He gives an order to the O disciples. que ele diz para os discípulos? What did he say to the disciples? Alimentai-os. Feed them. Dai vós a eles de comer. Give them De something to eat. onde, presbítero Vanderlei? Where? Aqueles homens que mal carregavam em bornar uma sacola, uma bag do They lado. carried a sack at the side. Talvez nada, Mateus Maybe- tinha uma bag Maybe Matthew had a sack. e Judas tinha uma bagzinha And para maybe guardar o Judas dinheiro. had a bag to keep the money. Mas aonde aqueles homens teriam como alimentar But 5.000 where would homens? the men get the food to feed 5,000 hungry Os men? discípulos não tinham nada, Disciples had nothing. mas a ordem de Jesus But Jesus' order, pode parecer até estranha, it may seem strange, mas elas são but they're significantes. significant. Os discípulos não tinham nada para The disciples had alimentar, nothing to feed, mas eles fizeram uma but coisa they did one thing que mudou toda a that história changed the whole e story. ficou escrito na And it Bíblia. was Eles written in the Bible. obedeceram a They voz de obeyed Jesus. God's E voice. quando você obedece a voz when de you Jesus, obey God's o voice, milagre The acontece. miracle happens. Sabe o que eu vejo? You know what I see? Eu vejo o seguinte: I see this. eu vejo você You e o milagre and the miracle e Jesus. and Jesus. Jesus dá uma ordem, Jesus gives você an está order. ouvindo a ordem You're hearing the e o order. milagre está do lado de cá. And the miracle's over here. Não esperando a ordem de Jesus, Not waiting for mas Jesus' esperando a order, sua atitude. but waiting for Se your você ouvir a attitude. voz de Deus, If you hear God's ela vai encher o voice, seu coração de it fé will fill your e o heart with milagre faith, que está and pronto the para miracle acontecer, that is ready ele vai to esperar happen você manifestar will wait on para you que to ele manifest aconteça so that the na miracle can sua happen vida. in your Eu estou life. pregando para I alguém am aqui preaching hoje to somebody que vai here sair tonight do that will sobrenatural, leave here in the que vai sair supernatural, dessa posição que that will está, leave this porque o position that milagre they're está in, chegando na because sua the casa, miracle is coming está to chegando your na house, sua vida, in your está life, chegando na sua família, in your family, porque você ouviu a voz de because Jesus, you heard God's uma ordem voice, estranha, the strange e o milagre order, está do seu lado, miracles at your apenas side, esperando a it's sua just waiting your atitude de attitude fé. Deixa eu perguntar of se faith. alguém tem fé aqui nessa me ask, noite. who has faith Eu não here sei se é no tonight? seu casamento, I don't know if it's eu in não your sei se é na sua marriage, vida matrimonial, in your eu não sei se é matrimony, na sua finança, in your eu não sei se é finances, nas suas emoções, in your mas eu sei emotions, de uma coisa: but I know uma one ordem thing. estranha de Jesus God's strange vai order acontecer um milagre will na happen sua and vida occur a hoje, miracle in para a your glória life, do nome do for the Senhor. God's glory. Pode parecer simples, It can appear simple. pode parecer estranho, It can appear strange even. uma ordem estranha, A strange command. mas Jesus era Jesus. But Jesus was Jesus. Jesus é Jesus. Jesus is Jesus. E antes dele dar essa ordem, And before he gave this command, ele estava dizendo aquilo que ele disse he was saying what he said para que se cumprisse um propósito. so that purpose would be fulfilled. Para que se cumprisse um propósito. So that purpose would be fulfilled. Um propósito que estava escrito e A está purpose escrito na that palavra was de Deus. written and is written in God's word. Lá em Zacarias capítulo 9, verso 9, Zechariah chapter 9 verse 9, Jesus estava mostrando Jesus was showing que esse propósito that this purpose iria se cumprir. would be fulfilled. Quando Jesus disse: When Jesus said, tragam um jumentinho, bring me a donkey, ele estava dizendo para que he se was cumprisse saying so that the purpose would be fulfilled. Zacarias 9:9, Zechariah chapter 9 verse 9. que era o texto, está aí na tela. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei, quem? O teu rei virá-te justo e salvador. Como é que ele virá? Pobre e montado sobre um jumento.
A igreja tem uma missão. The church has a mission. Qual a missão é essa, What is pastor? the mission, Pastor? A missão de libertar The mission to deliver para que Cristo so that Christ possa usar. Ah, não, você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. You missed the Qual que é a sua opportunity to missão? give glory. What Qual is que é your a minha mission? missão? A What is minha my missão mission? é libertar. The mission is to deliver. Quando eu falo libertar, When I say é deliver, desamarrar, it's to untie. é desatar. It's to A untie. minha missão é desamarrar My mission para is to que untie Cristo possa so that usar. Christ can Procure alguém que está use do it. seu lado aí Look to your e neighbor diga para ele: and say a to sua them, missão é de desamarrar, your mission is to porque untie, Jesus vai usar. because Jesus Jesus will vai usar. Jesus está dizendo para você aqui hoje Jesus is saying to you here que ele precisa that he needs daquilo que está preso. what is held Ele captive. precisa He needs daquilo que está amarrado. what is held in Porque bondage. nada está amarrado Because nothing is tied segundo a palavra de Deus up against que God's pode word nos libertar. that can deliver Se us. porventura o Filho vos libertar, If the Son can deliver us, verdadeiramente sereis Truly livres. today. Pai, no nome de Jesus, Father, in Jesus' name, eu oro ao Senhor I pray to you, Lord, que tudo que estava that amarrado, everything that was tied, ele estava amarrado it was tied por causa do propósito de because of Deus. the purpose of God. Até o momento que o Senhor entrou, Up chegou until na the vida moment the dele. Lord came in Mas your o life. Senhor, quando chega na vida But when the Lord comes de um into homem e your de uma life, mulher, of a o woman Senhor or a man, desamarra, God will o Senhor untie, desata, the Lord will porque tu untie, tens um propósito because he has a a purpose cumprir e to a fulfill realizar and na to vida dele. reveal in your Eu life. declaro sobre Port I Charlotte declare- I hoje: declare over Port ninguém Charlotte, ficará amarrado, will be ninguém imprisoned. ficará atado, No one will be ninguém held captive. ficará preso, No one will be porque held Deus captive. tem um propósito na Because sua God vida. has a purpose in Você your vai life. fazer o nome do Senhor You will do ser the name of the glorificado Lord. It will na be sua glorified casa, in your house, no seu matrimônio, in your matrimony, na sua família, in your para a family, glória de Deus. by the glory of God. Estou vendo nessa noite And tonight, ministérios the ministry sendo desamarrados will be untied para a glória do nome do for the Senhor. glory of God. Seja usado por Deus. Be used by Seja God. usada por Be Deus. used by Deus God. quer usar você. God wants Não to use fique you. amarrada. Don't be Não tied. fique presa. Don't be imprisoned. Deixa Jesus te usar. Let God use Deixa you. Jesus te usar. Nessa noite, Tonight, na autoridade do Espírito Santo by the authority of the Holy e Spirit da palavra de Deus, and by God's eu word, libero sobre a sua vida essa I deliver palavra. over your life this word. Você não mais ficará preso. You will not be imprisoned. Você não mais ficará presa. You will not be captive. Porque Jesus já está querendo te usar Because você Jesus is already wanting to use há you. muito tempo. Much time Há now. muito tempo. For much time now. Preso até quando ele der a ordem. Captive until he gives Mas the order. depois que ele dar a ordem, But after he gives the order, você é livre. you will be Você free. é livre para You will adorar. be free to E você worship. vai entrar no lugar de And glória you will enter glory com ele. with him, Com ele, com With Jesus, him, with o Senhor Jesus, da sua the vida. Lord of your life. Pai, Father, eu abençoo os teus filhos I bless your nesta children noite tonight com toda a sorte de with bênçãos all blessing nos lugares celestiais. in the Em Cristo Jesus. supernatural. Abençoe a vida dele. Bless their lives. Abençoe o matrimônio dele, Bless their matrimony, a casa dele, their homes, a família dele, their families, os filhos dele, their children, os filhos dos their filhos dele, children, para a glória do teu nome, for the glory of your porque name, são teus because filhos they are your children. que até agora And until now, ouviram a tua voz they have heard your voice e estão te and are obedecendo. obeying you. Em nome de In Jesus, Jesus' mighty name, eu os abençoo. God bless Em you. nome de Jesus. In